Bom, vamos falar agora sobre as grandezas. E nós vamos falar sobre a primeira grandeza, nós vamos falar sobre tensão elétrica. Eu vou ler o texto, depois eu explico. A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito elétrico. Ela é medida em volts, tá? Sua unidade de medida é o volts, a representação dela é o V maiúsculo, e também conhecida como diferença de potencial elétrico ou simplesmente voltagem. A tensão elétrica representa a força ou pressão que impulsiona a corrente elétrica através do circuito e é criada pela diferença de carga elétrica entre os pontos. Vamos lá, vamos começar a explicar, senão fica muita coisa errada, muita coisa para assimilar. Bom, tensão elétrica, ela não é nada mais, nada menos do que a diferença de potencial, ou seja, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, e a eletricidade, os elétrons, elas vão saírem daqui para ir até o ponto B. Só que aí como é que elas vão sair? Ou seja, eu tenho que ter aqui uma força no ponto A, onde estão os elétrons, que vai empurrar, ou seja, o meu gerador. Ele vai fazer uma força de empurrar esses elétrons para que eles saiam daqui e venham parar aqui. Então, essa diferença de potencial, por isso que eu tenho que medir sempre em dois polos. Eu tenho que pegar o polo com mais elétrons e o polo com menos elétrons para fazer essa medida. E aí ela acaba sendo a força, a força que empurra a eletricidade para sair lá da geração até a tomada da tua casa. Vamos lá? A unidade de medida de tensão elétrica é o volts, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, que desenvolveu a pilha voltaica. Precursora das baterias modernas, uma tensão elétrica de 1 volt e definida como diferença de potencial elétrico necessária para produzir uma corrente elétrica de 1 ampere em um resistor de 1 ohms. Ok? A nossa lógica aqui é só uma história, né, sobre o cara que inventou a pilha, e aí ele acabou dando o nome dessa grandeza elétrica para ele, uma mescla do sobrenome dele, né? Porque o nome dele era Alessandro Volta, e aí ele colocou isso em volts, né? Ele que fez essa ideia. A tensão elétrica é um conceito fundamental na eletricidade e é amplamente utilizada em circuitos elétricos para controlar a corrente elétrica e a potência elétrica em um circuito elétrico. A tensão elétrica pode ser fornecida por uma bateria, uma fonte de alimentação, uma tomada elétrica, entre outras fontes. A tensão elétrica pode ser aumentada ou reduzida através do uso de transformadores ou geradores reguladores de tensão. Ok? Então vamos lá. Na hora que eu gero essa tensão, vamos lá para o quadro que fica muito mais fácil de entender. Ok? Na hora que eu gero, né, vou pegar lá essa tensão. Então eu tenho de novo o ponto A e o ponto B. Aqui é onde eu tenho mais elétrons, aqui é onde eu tenho menos elétrons. Só que esses elétrons, eles não vão querer sair daqui à toa. Eles estão quietinho aqui no canto deles, eles não estão enchendo o saco de ninguém. Eles não vão querer sair daqui à toa. Resultado, eu vou ter que exercer uma pressão, tá? Eu vou exercer uma pressão para que eles façam esse sentido. E aí quando eu tenho ponto A, ponto B, eu tenho uma diferença de potencial, aí sim eu consigo descobrir a tensão. É só isso. Então, a tensão é só essa. É a força com que eu empurro lá atrás os elétrons para que eles cheguem no ponto B. É a diferença de potência. Por isso que os plugs têm dois polos. Por quê? Porque eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que descobrir a diferença de potência entre o ponto A e o ponto B. Só que tensão, tá? Ela é padronizada. Sim, ela é padronizada. Desde lá da geração, onde eu vou gerar ela em alta tensão,
e eu vou explicar mais tarde o porquê, eu tenho ali níveis, né? Eu tenho tensões que eu possa vir a estar trabalhando com elas lá em cima. E aí quando eu passo para a média, eu também tenho os níveis de tensões já conhecidas. E aí quando eu chego na baixa tensão, eu também já tenho os meus níveis de tensão já conhecidos. Vamos lá para a baixa tensão, fica mais fácil a gente puxar. Eu tenho 127, eu tenho 220 e tenho 380 volts. Isso comercialmente entrega aí na tua casa. Ah, Júnior, como assim comercialmente entrega na minha casa? Na minha casa não tem 127. Ah, Júnior, como assim comercialmente? Na minha casa não tem 380. Depois eu explico essa lógica, tá bom? Mas as baixas tensões comerciais são essas: 127, 220, 380. Claro que quando você tiver 127, você não vai ter 380. Quando você tiver 380, você não vai ter 27. 127 volts, tá? E a unidade de medida desse cara é o volts e é representado pelo V. É por isso que quando você coloca o seu equipamento, o aparelho que mede isso é o voltímetro. Então, quando você coloca as duas pontas de prova, ele só está medindo a diferença de potencial daqui para cá. Entendeu? Então, isso é tensão elétrica. É a diferença de potencial mais a força que empurra esses elétrons para que eles se movimentem ordenadamente.